Fala, tropa, tudo tranquilo? Então, hoje tem coisa pra caramba que aconteceu, né? Teve coletiva final do John Arias, né? Vai se despedindo aí, teve o Mário Bittencourt falando nessa coletiva. Tivemos aí notícias sobre o Hinestrosa. Tivemos algumas coisas aí e amanhã tem Fla-Flu. Então tem um monte de coisa pra gente falar. Até Thiago Silva falando sobre aposentadoria. Então vamos dar uma passada geral por tudo isso e sobre a escalação que vamos ter no Fla-Flu amanhã, né? Porque afinal de contas, o Fluminense tem um Fla-Flu amanhã e a gente não sabe qual vai ser o time que vai ser em campo. Agora, sem o John Arias, quem joga no lugar dele? Soteldo? Provavelmente, tá? Mas vamos ver o que acontece. Enfim, rapaziada, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar e vamos que vamos. Vamos começar aqui já falando do Fla-Flu amanhã, tá? Bom, ontem já rolou uma pequena... Não vou falar discussão, notícias que rolaram do tipo, John Kennedy não vai jogar, John Kennedy vai jogar. Mas isso não foi por vontade do Renato Gaúcho, nada do tipo. Aparentemente, a primeira notícia que saiu foi que o John Kennedy não jogaria o Fla-Flu pelo simples fato de que não teria sido inscrito no BID, não teria dado tempo de se inscrever. Uma hora depois, sai a notícia que, na verdade, o John Kennedy foi inscrito no BID, então ele vai jogar o Fla-Flu. Então, beleza, John Kennedy está inscrito, vai jogar, só não sabemos se vai ser titular ou reserva, provavelmente reserva, acho difícil que o John Kennedy chegue agora e volte já como titular, mas vamos ver aí o que acontece na escalação. Falando sobre a escalação em si agora. Bom, todo mundo já sabe, John Arias ele saiu do Fluminense, já está acertado com o Hamilton, não joga o Fla-Flu, e agora existe uma questão. Qual vai ser a escalação do Fluminense? A provável escalação que nós temos agora é a escalação com 3 zagueiros. Essa escalação com 3 zagueiros é bem parecida com o que a gente viu no Mundial. Thiago Silva, Ignacio Freitas na zaga, Samuel Xavier de um lado, René do outro, meio campo com Nonato, Martinelli e Hércules, e o ataque, Germancano e Soteldo. Isso vai dar certo? Não vai dar certo? Não faço ideia. Você que está me vendo aí, você acha uma boa ideia começar com o Germancano? Eu sinceramente, honestamente não sei. Eu não sei como vai jogar o John Kennedy, não sei como ele vai voltar jogando, mas assim, eu queria ver. De verdade, eu queria ver como vai voltar o John Kennedy, como ele vai vir jogando pra ter uma ideia, né? Se ele pode já ser o titular ou não, porque tá complicada a nossa questão com o centroavante, e agora a gente perde o John Arias, que é mais um atacante importante, né? Não é centroavante, mas é um atacante importante. E agora a gente fica aí nessa de não saber exatamente como vai ser a escalação, mas essa é a provável escalação. Bom, já que eu comentei sobre o John Arias, já vamos falar sobre a coletiva que teve Mário Bittencourt e John Arias. Mário Bittencourt e John Arias deram uma entrevista coletiva. Mário Bittencourt, no início da coletiva, ficou uns 20, 30 minutos falando ali, dando algumas explicações e tudo mais. E uma frase que marcante, assim, ele falando que era um dia para se comemorar, porque o John Arias estava feliz. Sinceramente, assim, tem certas coisas que eu acho que não devem ser ditas, tá ligado? Um dia pra se comemorar o quê? Tipo, o melhor jogador do Fluminense tá saindo e ele tá comemorando, mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Entrevista coletiva, uma entrevista com algumas perguntas que, tipo assim, surgiram algumas perguntas sobre o Arias no Wolverhampton que pouco interessam ao Fluminense, essa é a realidade, tá? O Mário Bittencourt, nessa entrevista, vai responder algumas coisas sobre a negociação em si. Então, nessa entrevista, ele vai acabar deixando claro de que ele poderia ter segurado um pouco mais a negociação e recusado a proposta. O John Arias ficaria, né? Afinal de contas, ele tem contrato. Mas ele não quis, ele quis liberar o John Arias porque era o sonho do John Arias jogar na Europa. E de verdade, eu já falei bastante sobre isso aqui. Eu acho que é uma negociação ruim para o Fluminense, tá? De verdade, acho uma negociação bem ruinzinha para o Fluminense. O valor não é alto e a gente perde o nosso melhor jogador, né? Cara, mas eu quero também que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham dessa transferência? Acha que foi bom pro Fluminense? Você liberaria? Se você estivesse no lugar do Mário Bittencourt, liberaria o John Arias também? Pode deixar nos comentários, é o local onde vocês deixam a opinião de vocês também. E é isso. Bom, Hinestrosa aí é o provável substituto do Arias até então. Não saiu nenhuma notícia específica que já está fechado e tudo mais. Na verdade, para não dizer que não saiu nenhuma notícia sobre o Hinestrosa, saiu uma notícia falando que o Fluminense já estava em negociações avançadas, quase fechado com o Hinestrosa, e que na negociação incluiria o Kevin Serna como troca, né? Viria o Hinestrosa, vai Kevin Serna. Eu sinceramente acho isso bem ruim, tá? Vamos lá.
Sim, não é péssima negociação, mas a gente pega, vem o Hinestrosa, sai o Serna. Eu não acho o Serna um craque, mas ele foi decisivo em muitos momentos do Fluminense. Eu não acharia uma boa ideia a gente liberar o Serna para vir o Hinestrosa. Então, nessa notícia que já estava fechada a negociação e tudo mais, depois, logo na sequência, uma outra notícia dizendo que não tinha nada fechado, que o Fluminense não pretende incluir o Serna na negociação. Mas isso ainda é uma possibilidade, tá? Ainda é uma possibilidade que o Fluminense queira trazer o Hinestrosa e faça essa troca com o Serna. Sinceramente, acho um erro, ok? Porque os jogadores que nós temos para as pontas agora, fica com o Soteldo, que até agora não demonstrou nada, mas vamos lá, tudo bem. Foi a primeira partida do Fluminense, nele no Fluminense, né, como titular. Vamos ver se for titular amanhã, o que ele vai fazer. E aí temos os outros, Keno, que não vem sendo titular, mas quando entra, contribui. E aí vamos ter Paulo Baia, que de vez em quando entra com ponta. Riquelme Felipe, que não vem jogando também, mas vamos ver o que acontece com ele. Inclusive, teve notícia de proposta para o Riquelme Felipe, que não tem nada confirmado, não acho que vai ser vendido. Espero que não seja vendido agora, pelo menos. E aí vamos seguindo. Cara, a gente tem aí essas notícias sobre o Hinestrosa. E agora uma pergunta sincera: o que vocês acham sobre o Hinestrosa? Acham um bom substituto para o Ares? Uma boa compra, caso realmente venha, porque até agora não tem nada confirmado. Realmente a gente não sabe nem se ele vai vir mesmo ou não. E com relação a outras contratações. Fluminense pelo que se especula, tá de olho no Vitinho. O que vocês acham também do Vitinho? É uma boa contratação? A gente tá. Existe nesse momento do Fluminense, tá? Uma carência de jogadores que definem, decisivos, tá? Nosso elenco agora, a gente tem como. Que definem, que eu digo principalmente no ataque, é claro, é a parte onde os jogadores geralmente fazem gol, né? Tanto que se você observar, cara, nos últimos jogos do Fluminense, foram no Mundial e o último contra o Cruzeiro, a gente perdeu, tá? Então, vou falar dos jogos do Mundial que a gente teve, os jogos que a gente ganhou. Então, os últimos gols do Fluminense, a maioria dos gols do Fluminense foram de jogadores que não são centroavantes. A gente teve gol do Martinelli, teve gol do Hércules, teve gol até pequeno contra lá o San, e os centroavantes mesmo não marcaram gol, só teve um golzinho do Germancano de cabeça contra a Inter de Milão. E assim, tudo bem, foi um gol importante, beleza, mas só teve um gol de todos os gols que o Fluminense fez. Isso é um pouquinho preocupante, rapaziada. Eu espero muito mesmo que o John Kennedy seja esse cara que venha para decidir. Se o John Kennedy não for esse cara, que venha uma contratação. A gente está precisando de um jogador que seja decisivo. E agora com o John Arias saindo, essa necessidade aumenta ainda mais. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que acontece por essa próxima semana, vamos ver qual escalação vem para amanhã no Fla-Flu. Espero que o Fluminense consiga fazer um bom jogo, espero que o Renato consiga encaixar direitinho esse time e vamos ver o que acontece. É aquilo, né? John Kennedy voltando, Fla-Flu, John Kennedy e Fla-Flu, a gente tem boas lembranças, né? Vamos ver se dessa vez vamos criar novas boas lembranças. Enfim, rapaziada, é isso. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo jogo do Fluminense, que é amanhã. Tomara que eu esteja aqui num vídeo de pós-jogo comemorando a vitória do Fluminense. Vamos que vamos. É isso. Até o próximo vídeo. Eu fui.